Vamos então iniciarmos que esta paz e este amor que nos envolve, esta luz infinita que não desce de longe do céu como nós pensamos. Esta luz está dentro de nós, que é a luz de Deus, que é a luz do amor. Deus é a fonte inesgotável que nos envolve, nos ampara e que nos fortalece. Então nós vamos para a preparação do ambiente, que nós temos aí o nosso querido Emmanuel, né? Deus conosco. Não precisa referir em Deus, não precisa ter um Deus. Do livro do nosso querido Chico, do Espírito Emmanuel. Agora a gente fala do Espírito Chico e do Espírito Emmanuel. É do capítulo 92, Fonte Viva, que é um comentário de João no capítulo 6, versículo 30, que Jesus disse-lhes, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e também creiamos em ti? Após vem o nosso querido Emmanuel. Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pela exigência de quanto se colocam à procura da vida espiritual. Este é evidente e deve dar prova daquilo que identifica. Aqui ele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua iluminação, de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e, por isso, é convocado ao teste. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhe dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha a mensagem de luz. A água dá notícia do seu trabalho incessante. O ar esparge as informações, sem palavras, do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características e tudo dá-se a conhecer pela puerilidade. O entendido revela mostra de prudência. O melhor demonstra as virtudes que são peculiares. De modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve esquecer as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dias em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, se o Senhor da vida foi dirigido semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós, outros, toda vez que rogamos sinal do céu, a fim de atendermos aos nossos simples deveres? Demonstração do céu, né? Sem comentário. Vamos fazer a nossa prece. Num momento como este em que nós paramos e ao mesmo tempo reflexionamos dentro de nós daquilo que somos, das possibilidades que possuímos, enfim, de tudo aquilo que nós, como filhos de Deus, podemos realmente fazer. Por quê? Num distante de nós se encontra alguém caído, necessitamos de uma palavra, de um aconchego.
não se encontra diante de nós uma criatura passando por uma situação incubada, as famílias em desespero, e o mesmo sente justamente a falta de um abraço amigo. E nós temos essa capacidade. Como? Nós somos filhos de Deus. Nós podemos tudo. E tudo é nos dado dentro das nossas possibilidades. E simplesmente façamos a nossa súplica em forma de prece, de oração, simplesmente dizendo: Pai de infinita bondade e caridade, sabemos, Senhor, que a luz, que é o sol do amor, mais nos deixa em desespero. Sabemos, Senhor, diante da grandeza infinita deste mundo, partículas da Tua bondade, Senhor, vem de encontro às nossas necessidades. Diante das necessidades de cada um, que é um mundo à parte, mas conhece esses mundos, porque somos a parte de Ti. Sabe das nossas carências, conhece as nossas necessidades. Possamos, neste momento, Senhor, vejamos a tranquilidade, criando o equilíbrio, a harmonia, para que o Seu amor, no desejo do nosso querido e amado Dr. Bezerra de Menezes, quando amamos, o amor transfere-se em carinho, em doce luz, que ampara aqueles necessitados, para que as suas lágrimas, descendo dos seus olhos, seja o remédio e a contribuição das suas necessidades. E assim, te agradecemos. E que possamos, nesse momento, ouvir o nosso querido, que falará sobre Ti. Auxilia-o, Senhor, através do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Muito te agradecemos. Pelo muito que nos dá. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, não é preciso apresentação, né? Precisa. Carlos Emanuel. Carlos vem de carinho. Emanuel vem de Deus conosco. Não precisa mais nada. Eu sempre falo para vocês a importância da amizade, né? Porque vocês veem que o amigo sempre te joga para cima, né? Ter um amigo é uma coisa muito importante. Porque ele sempre vai te jogar para cima, ainda que você não mereça, mas o amigo vai sempre te jogar para cima. Ainda mais ser amigo meliante aqui. Meliante. Então, queridos, nosso tema: não vos afatigueis pela posse do ouro. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, que tem como tema: buscai e achareis. Bom, esse tema, entre tantos outros que encontramos no Evangelho, ele traz um pouco de polêmica no sentido do seu entendimento. Por que essa polêmica? Porque cada criatura, quando vai se debater sobre um assunto, quando vai pensar, vai se manifestar, ela sempre vai falar dentro dos seus valores, dos seus princípios, do seu entendimento. Então é muito comum que os valores que enxerguemos naquele instante numa frase, numa sentença, numa palavra, numa orientação, esteja muito sujeito ao nosso entendimento. Por isso, essa grande dificuldade do Evangelho em nossas vidas. A gente muito fala, poxa, mas o Evangelho do Cristo já está conosco há 2000 anos e até hoje temos uma grande dificuldade de compreender o que o Cristo nos trazia em essência. Mas isso é uma coisa natural, porque precisávamos de tempo para construir a nossa capacidade emocional, cognitivo, para podermos ampliar o nosso entendimento, os nossos valores. E aí
quando a gente começa a ter esses novos conteúdos, esse novo entendimento, a nossa visão fica mais clara do que o Cristo trazia em suas mensagens, em seus ensinamentos. Então foi necessário várias reencarnações, todo um processo de aprendizado, um processo de crescimento cultural. Eu lembro, eu estava fazendo um estudo falando sobre os fundamentos das nossas casas espíritas, e eu lembro que no João Batista, nos seus primórdios, no ano de 1930, vamos supor, de um público de 100 pessoas, 30 sabia ler e escrever. O restante, aqui na ferrovia, em Governador Portela mesmo, a gente tem notícia, meu pai trabalhando me contava, muitos, né, só sabiam, às vezes, rabiscar o nome ou colocar, né, o dedo para poder fazer a sua identificação. Então, o que a gente percebe? Que, com o passar do tempo, com a aquisição de entendimento, de ampliar o nosso nível cultural, o nosso nível emocional, vai ampliando a nossa capacidade de entender o Cristo. Porque, veja, é o espírito mais evoluído que passou sobre a face da Terra. É um espírito sideral. Então, nas suas palavras estão contidas riquezas que nós não conseguimos interpretar. E muitas delas nós pegamos e interpretamos literalmente. Por exemplo, a expulsão dos vendilhões do templo. Chegou-se a fazer pintura do Cristo com um chicote, né, batendo com um chicote nos vendilhões do templo. Só que naquele instante, aquela era uma representação de como nós imaginamos que o Cristo questionaria. Então, se eu pego alguém fazendo alguma coisa que não está de acordo com o meu princípio, eu parto para a agressão, porque a agressão está no meu comportamento, está nas minhas atitudes. Então, eu enxergo de acordo com os meus valores, com os meus princípios. Só quando, então, eu conseguir extirpar esses valores de agressividade, é que eu vou começar a olhar uma outra forma de se resolver os mesmos problemas. E, por isso, a necessidade, então, do estudo, da dedicação, do aprendizado, não como uma meta só no sentido de que a gente possa ter um status social, mas para a gente perceber que quanto mais conteúdo, mais referencial a gente vai ter para poder questionar valores, princípios, ouvir a diversidade de opiniões, de pontos de vistas, e aí certamente o resultado das nossas ações, dos nossos pensamentos, serão sempre melhores e mais ricos. Esse tema não usava a fadidez pela posse do ouro, ele fala sobre a não preocupação com as coisas das questões morais. Só que isso para, por exemplo, uma pessoa que já não gosta muito de labutar, ele entenderia como, eu vou ficar em casa, que o alto vai prover para mim todas as minhas necessidades. O Cristo disse para mim não me preocupar com as coisas materiais. Vou ficar em casa, na verdade, e não preciso trabalhar. Um dissenso, na verdade, mas aquela pessoa com aquela visão de mundo, com aquele conteúdo, ela vai interpretar de acordo com aquilo que ela acha que é o princípio dos valores do Cristo. Continuando então, e esse texto está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 9 e 15. Eu vou fazer uma leitura para a gente poder então desenvolver um pouco esse pensamento e esses ensinamentos. Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador é digno do seu alinhamento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, examinai quem nela é digno e permanecei ali até sairdes. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. E se, porém, não for digna, retorne vossa paz para vós.
E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Amém. Vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para com a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então vejam que esse texto invoca muitos valores e sentimentos de reação de nossa parte. Porque fala, olha, você vai fazer um projeto de bem, mas se não te aceitarem, vira e volta. Para aquele que não sabe lidar ainda com esse entendimento, ele entende que é dar as costas, porque é da natureza dele dar as costas para aquela questão. E certamente, se Jesus nos apresenta um Pai de amor e de misericórdia, se ele vem e fala misericórdia, eu quero, ele certamente não estaria ensinando a darmos as costas para essas questões. Mas, como disse, se ele deixou essa mensagem, certamente aqui tem uma essência divina que nós precisamos tentar capturar. E que, com o passar do tempo, com o nosso entendimento, a gente vai aprimorando, porque ainda que hoje tenhamos esse entendimento, ele ainda é limitado ao nosso tempo, ao momento em que nós vivemos espiritualmente. Continuando, então, lá no Evangelho, Kardec trata no item 9 e 10 dessas questões e eu transcrevi, porque às vezes as palavras, a organização com que ele coloca, fica bem claro. Porque às vezes a gente não gosta muito de ler, gosta mais de falar, mas às vezes as palavras elas ficam tão bem organizadas que nos facilitam. Então Kardec coloca lá, ó, nesses itens, Kardec nos conduz à reflexão de que há outros objetivos muito mais importantes do que a mera preocupação pelos bens materiais. Então, quando Kardec traz essa passagem de Mateus para dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está chamando a atenção para a gente perceber o quanto as questões de ordem material na nossa vida são importantes. Qual o peso que ela tem? Se ela é mais importante do que as condições, né, não perecíveis. O que a gente entende com não perecível? Com tudo aquilo que o espírito leva. Enquanto tem o aspecto do que é transitório, que é momentâneo, que é oportuno. Então, quanto de nossa vida nós estamos nos dedicando a coisas transitórias e quanto nós estamos nos dedicando a coisas eternas, a um conteúdo eterno nessa bagagem. Então, esse é o questionamento que Kardec vai lá nas palavras de Mateus do Cristo, né? Não acumuleis tesouros na terra, nos chamando a questão para que a gente compreenda entre a transitoriedade e a eternidade, entre as coisas momentâneas e passageiras e as coisas eternas, as conquistas eternas dos nossos espíritos. Não devemos concentrar toda a nossa vivência e esforços na aquisição e acúmulo de bens materiais. Por quê? E aí, o salto é esse, é a gente compreender o porquê. Porque ninguém faz nada sem motivação, sem sentido. Normalmente a gente precisa de uma motivação para tomar uma decisão, uma atitude. Precisa entender. Por quê? Porque essas coisas são transitórias. Você pode até investir nisso. E aí, a gente vai ver as questões dos extremos. Assim, uma pessoa que viveu a vida inteira trabalhando pelas coisas materiais. Ele perdeu a encarnação porque ele viveu no extremo da posse material? Não. Porque nessa vivência ele conquistou inteligência financeira, ele conquistou amor ao trabalho, dedicação, perseverança. Então, ele não perde, não é, vamos assim dizer, errado. A criatura em nada das suas atitudes e do seu comportamento perde por agir daquela forma. Só que aquilo vai provocar resultados que certamente, o que acontece? Você trabalha uma vida inteira para usufruir
e conquista bens materiais, agora naquela passagem do mancebo, né? Agora que eu estou com bastante dinheiro, meu celeiro está cheio, eu vou usufruir a vida. E o evangelho, pobre coitado, não sabe que amanhã estará reunido ao Pai. Então você trabalha uma vida inteira para construir posses materiais e no dia que você acha que você vai usufruir, a espiritualidade te chama para o outro lado. O que vai acontecer? Uma tragédia, não é verdade? Porque você vai ficar revoltado. Você organizou a vida como você entendia que ela deveria ser. Mas o nosso projeto reencarnatório nos é desconhecido, então nós não sabemos se é amanhã, se é depois da manhã, se é daqui a um mês. E eu fico num projeto de construção de coisas materiais, quando tenho que me dedicar a outras questões também, e a vida me chama e eu não realizei essas questões que são tão importantes, né? Então, nisso, a gente vê a questão da motivação. Por que nós precisamos, né, em nossa vivência, não ficar só amealhando coisas de ordem material? Por quê? Porque o que de eterno vai resultar ao progresso de nossas vidas são esses valores, essas virtudes que aqui eu coloco, que é todo o projeto pedagógico da construção do espírito superior. Porque o espírito, quando ele chega a um grau de virtudes e de valores, ele não necessita mais de reencarnar. Então eu não preciso ficar investindo em coisas de questões materiais quando eu posso me dedicar a questões de ordem espirituais. Então a gente vai parar e observar para a gente compreender isso. Os homens santos, que nós tratamos como santos, foram, e que nós temos um grande respeito por eles, demonstram uma grande virtude no projeto da sua vida por serem simples, por serem humildes, por abrir mão desses valores, né, dessas questões de ordem material, e em nome de uma fé, em nome de um Deus, de um amor, da consciência de que é espírito imortal, quando ele abre a mão, ele demonstra que ele crê de verdade que ele é um espírito imortal, que ele demonstra que tudo aquilo é transitório e passageiro. Não é como a fé, aquela fé que assim, bom, eu acredito que eu sou espírito imortal, mas eu vou dar um jeitinho de... né? Então aquela atitude sempre incerta que nós temos, aquela pergunta, será? Será? Essas criaturas, elas dão um salto, porque elas demonstram em seus atos e em suas atitudes o compromisso com esses valores. Então, elas percebem que a virtude é o caminho, a verdade e a vida, e elas são capazes de abrir mão de todos os outros contextos da sua vida para viver uma vida virtuosa. Então, aí a gente percebe o ganho, o salto. A gente vai observar que essas inteligências, esses espíritos, o salto que eles dão quando se comprometem com esse caminho de virtude. Não é verdade? A disseminação da verdade e do bem, associada à nossa confiança na providência divina, nos provê de tudo aquilo que realmente necessitamos para nos tornarmos espíritos melhores, desde que cumpramos a vontade de Deus. Então, o que a gente vai perceber? Que existe um projeto reencarnatório que foi acordado entre a gente e a espiritualidade que nos assessora, nossos anjos de guarda, esses espíritos amigos que chamamos carinhosamente de anjos de guarda, o nosso grupo familiar, tudo isso que está no projeto, naturalmente está sendo organizado para que aconteça, para que venha em nosso caminho, devido ao projeto reencarnatório. Então a gente não deve se preocupar que o que a gente precisa passar está programado e organizado na espiritualidade. E isso, já que houve um projeto, já existe toda uma autorização. Os espíritos mais elevados da nossa família espiritual já assinaram, já autorizaram, né? Eu acho que vocês estão entendendo quando eu falo já assinaram, né? Então, assim, já deram o seu aval. E esses espíritos, então, ao dar o aval, eles vão providenciar meios e recursos
para que a gente possa, então, construir, estando aquilo no nosso projeto. Então, por isso, eu falo assim, não vos preocupeis com a posse do ouro, né, que o Pai haverá de prover todas as suas necessidades. Por quê? Porque aquilo que está no nosso projeto, está no nosso projeto. E ele vai se realizar de forma natural. E isso deve tirar de quê? Da gente? Todo aquele estado de ansiedade. O que vai ser da minha vida amanhã? O que vai ser da minha vida hoje? Então, viver cada dia percebendo que nós estamos vivendo todo um projeto assistido e orientado por corações virtuosos, amigos e generosos que vão sempre nos apoiar. E às vezes no nosso projeto, por exemplo, vocês conhecem a história do cavalo branco, que a gente sempre brinca, né? A história do cavalo branco é se você está numa situação, de repente acontece um fato na sua vida, você estava ali naquele momento, naquele lugar, onde a sua vida houve um salto de prosperidade, onde te convidou a você passar por determinadas situações. E o cavalo branco aí fala de questões de prosperidade, porque normalmente a gente presta atenção quando acontece alguma coisa de ruim na nossa vida, que mal eu fiz a Deus, aí o problema é com Deus. Mas quando de repente acontece alguma coisa boa, que o cavalo branco passa na nossa vida, que você monta nele, que a prosperidade veio, é você que sabia montar no cavalo branco, não foi Deus que mandou o cavalo branco. Vocês estão entendendo aonde eu estou tentando convidá-los a gente perceber que nós certamente estamos mergulhados no projeto, aonde a intenção do alto não é nos oferecer recursos de vida material fácil, é nos oferecer recursos de aprendizado para o engrandecimento dos nossos espíritos das virtudes. Mas se o recurso material fizer parte desse projeto, ele virá. Porque é do projeto, é da missão, é da reencarnação. Se não vir, não é porque nós necessariamente não merecemos, porque não são questões de merecimento. Deixa eu ver assim, se você está merecendo ou se você não está merecendo. Não. Esse projeto ele é organizado de forma metódica. Então, nada dele vai ser mudado por questões do acaso. Nós podemos fazer alterações, e aí para a gente poder entender. O irmão de Chico Xavier tinha que passar, né, como a espiritualidade nos conta, desencarnou bem mais cedo, porque os últimos 10 anos de vida dele ele passaria no manicômio. Só que ele ficou 10 anos socorrendo e dando atenção às pessoas que iam para lá para procurar o Chico. Então, o projeto de resgate que ele teria que cumprir naqueles 10 anos, para a conquista das virtudes futuras, ele antecipou na sua vida. Então, o que acontece? Em momento nenhum ele saiu do seu projeto de conquista das virtudes, só que ele facilitou através de seus comportamentos. Então, todas as vezes que nós vamos ao caminho das virtudes, nós estamos na trilha, no eixo do nosso progresso, da nossa virtude. Que uma encarnação virtuosa pode economizar várias reencarnações de reajustes futuros. Porque o que Jesus fala, o amor, o que Paulo fala, parafraseando Jesus, o amor cobre uma multidão de pecados. Né? Então, se você de repente dá um salto nessa preocupação de viver uma vida de virtude hoje, começa a abrir mão de certos conceitos e valores que nós tínhamos retrógrados, o salto começa a acontecer. E todo aquele projeto que às vezes você precisar 50 anos, você em 10 anos da sua vida você consegue realizar. Sacudir o pó dos pés. Sacudir o pó dos pés significa não conservar qualquer mágoa em face da ignorância e da perversidade que se manifesta no nosso caminho. Portanto, se o discípulo fosse recebido com hostilidade, não seria razoável que ele entrasse em embates físicos ou verbais. Eles deveriam falar para aqueles que tivessem boa vontade para ouvi-los. Então, olha só, quando eu falei que nós normalmente interpretamos de acordo com os valores que vão dentro da gente.
Se a gente faz alguma coisa de bondade para alguém, na maioria das vezes a gente espera retorno. Se a pessoa não retornar, a gente fica chateado e aborrecido, porque a pessoa não nos agradeceu devidamente. E aí o que acontece? Eu não usei o mesmo valor que eu ofereci de bondade, eu não usei para mim. Então, quando fala da poeira nos pés, né, que a gente vai observar desse valor, e ele nos chama a atenção, olha, Jesus não está querendo dizer nesse momento que a gente deve agir com hostilidade. Não, ó, sacode o pé e sai fora, vira as costas e deixa isso para lá. O que ele está querendo dizer? Não leva com você essa poeira, essa sujeira. Se você for conversar com alguém e ela for áspera com você, não joga o pó dessa aspereza em cima de você. Se você sair de um lugar onde você foi mal recebido, não leva ressentimento, não leva pó, não leva mágoa, porque isso está te sujando. Então vai lá, faz o teu trabalho, não deu certo, não foi bem recebido, volta, retorna em paz. Não leva pó. Não leva pó, não leva sujeira. Porque a atitude equivocada de qualquer dos nossos irmãos não justifica a nossa atitude equivocada. A mágoa e o ressentimento que vai no coração de alguém e que naquele momento ela exterioriza, é um momento, se nós somos espíritos virtuosos, é um momento de oportunidade de trabalhar a virtude através da caridade. Não é verdade? Então aí, esse caminho, essa trajetória de virtude, ela precisa ser percebida nesse sentido dessas questões que às vezes a gente deixa escapar. Então, bom, tem um ditado, agora me fugiu, que diz assim, a minha educação depende da sua. Né? Então, exemplifica bem claramente para a gente esse tipo de coisa. Por quê? Porque você vai num lugar sujo, você lida com a sujeira e leva a sujeira toda para casa. Não é verdade? Carrega aquele pó, carrega aquela sujeira. E é isso que o Evangelho está nos chamando a atenção. Deixa o pó para lá. Emmanuel, ainda comentando em Pão Nosso sobre essa passagem, ele ainda coloca assim, ó, se alguém não te recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda do tempo em sentenças acusatórias? Você tentou ajudar, a pessoa não quis ajudar, acabou. Ela não quis ser ajudada. Acabou, ela não quis ser ajudada. É direito dela, ela está livre. Eu vou ficar reclamando, eu vou ficar remoendo, eu vou ficar chateado, aborrecido. Estou levando o pau para casa. Não é verdade? Estou levando o peso da outra pessoa nas minhas costas. Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue, em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Quais são os nossos compromissos enquanto espíritos imortais? As virtudes. Então, se você sai dessa linha, né? Então, alguém fez alguma coisa, qual é o nosso esteio na nossa vida? Qual é a nossa meta? É ser virtuoso? Alguém fez alguma coisa errada? Perdoa, compreende, tolera, aceita, usa da paciência, usa das virtudes. Deixa que ele, no momento dele, ele vai alcançar a capacidade de compreensão. Mas nós não podemos sair desse eixo central que é o progresso, que são as virtudes. Porque se a gente pega aquela impureza e joga, a gente macula, né? O nosso comportamento, as nossas atitudes e aí compromissos espirituais. Há muito o que fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Então, esse sacudir o pó, você vê como é que é interessante. Eu comecei a falar assim, a gente precisa, às vezes, ler, entender, precisa ler Emmanuel para entender, porque essas mentes, esses espíritos, eles já têm um alcance tão maior que o nosso. Aí você vai falar assim, olha, sacudir, quando você for numa casa que alguém não te receber,
sai, sacode a poeira, ele não está dizendo para você humilhar a pessoa, falar para a pessoa, né, sacudir a poeira, vira as costas para a pessoa. Não dá. Jesus, isso não bate com quem é Jesus, não bate com uma trilha de amor e de virtude. O que ele está querendo dizer para nós é: deixa aquela impureza lá, aonde ela está. A pessoa não está feliz com você? Não está feliz com você, deixa ela lá. E você sacode e vem, sai da casa dela feliz, como você foi feliz ajudar, volta feliz e vai bater a outra porta e vai ajudar, porque o nosso compromisso é com o bem, é com a caridade, é com a paciência, é com a tolerância. Não é verdade? Então, tem uma história do taxista, lembra? Que o cara fecha ele e xinga ele, aí o cara que estava atrás falou para ele assim, aí ele falou assim, vai com Deus. Aí ele virou pro cara, mas você dá, o cara te fecha, te xinga, você dá maneira de me descer, eu não vou absorver o lixo do outro. Isso aí. Então, são esses ensinamentos. E assim, a gente tem que ter um cuidado enorme, que o Vanderlei, olha só, o Vanderlei quando coloca assim, eu não vou absorver o lixo do outro, que esse motorista falou. Eu pergunto pra gente, quando a gente fala isso, há uma pontinha de orgulho, de vaidade, de você estar se achando melhor do que o outro? Tá chamando o outro de lixo, né? Você vê que ali é tênue o nosso comportamento, né? Então assim, ó, fica para aí com seus problemas, quer dizer assim, fica para lá, coisa imunda, né? Qual é a atitude? Sacudir o pó, não deixar esse pó. O que é não deixar esse pó cair? É não levar esse pó. É naquele momento, não ficar com nenhum resíduo, mas também não produzir resíduo, porque o que a gente pode fazer? A gente pode gerar poeira onde está também. Então você não pega a poeira da pessoa e gera tudo. Então fica para lá com as suas imperfeições, fica para lá com as suas porcarias. Então nesse momento a gente está sendo misericordioso? A gente está sendo indulgente? Não, isso é uma afronta às virtudes. E não são as virtudes o caminho que temos que perseguir para ir de encontro ao Pai, né? Então, Jesus nos chamando a atenção para essa coerência de perseguirmos não as coisas do mundo material, como a gente sempre foca, né? Trabalha, aí quer comprar uma casa, depois um carro, aí depois que tem a casa, um carro, quer uma casa na praia, aí depois que quer uma coisa... A gente está sempre colocando exigências na nossa vida material, que é justo. E aí é preciso, importante, a gente vai chegar lá, daqui a pouco eu vou fazer um comentário, senão a gente vai pulando, é preciso entender que ele nos fala que a gente não nos deve, colocar a questão de ordem material como princípio de nossas vidas, mas ele não nos fala que a gente tem que ser desleixado com as coisas de ordem material. Então, a gente vai percebendo isso. Mas eu estou dando um enfoque maior, porque eu acho que esse pedaço aqui, assim, não se preocupa com as coisas de ordem material. Vai, se dedica a uma vida virtuosa, ajudar as pessoas, a fazer a caridade. Se alguém não te receber, não te aceitar, deixa para lá. Vai e continua virtuoso, não carrega pó, não joga poeira em cima. Então, nessa passagem tem essas duas questões importantíssimas. Não dedicar a nossa vida inteira a somente as questões de ordem material, a perceber que a gente tem que ter dedicação às coisas de ordem espiritual e que a gente não deve carregar mágoa, peso, que a gente não deve ficar carregando pó e sujeira. E quando acontecer de nos envolvermos nessas situações, que a gente tem que usar essas virtudes nessa hora. Não tem que, porque eu fui lá para fazer a caridade e ele ainda me deu, bateu com a porta na minha cara. Né? Então, é não carregar esse peso. Continuando, então, nosso reloginho está uns minutinhos. Isso é um livro, Espírito de Luz de Chico, com Emmanuel também. Emmanuel ainda comenta um pouco mais. E afastando-vos da casa, que não vos receba a mensagem da paz, sacudi o pó das sandálias, advertiu-nos o Mestre. Muita gente acredita que o Senhor teria sugerido a reprovação aos que não lhe acolhessem a boa nova,
ou o menosprezo de quantos lhe recusassem deliberadamente os ensinos. Entretanto, Jesus referia-se simplesmente ao pó que costumamos guardar conosco, depois de qualquer experiência difícil, né? Que é a síntese do que a gente está tentando desenvolver. Poeira de ciúme, tristeza, de desencanto, de lamentação, poeira de inveja e vaidade, azedume e orgulho ferido. Né? Então são essas poeiras que muitas das vezes a gente guarda. E é interessante aqui também quando ele fala, né, quando fores a casa, e ele aqui usa o referencial de casa. Nós, cada um de nós, somos uma casa, um templo do nosso espírito. Então ele aqui não está falando, por exemplo, quando você for e bater a casa de alguém, o próprio indivíduo em si é uma casa, uma estrutura. Ali você tem valores, princípios, emoções. Então quando você vai e bate a porta, então no processo de relacionamento ele não está dizendo assim, no dia que eu for levar a cesta básica na casa de alguém, aí aquela pessoa chegar lá e por alguma coisa não me agradecer pela cesta básica, não sacode o pó. Não é bem assim, porque a gente vai parar e compreender que o templo do Espírito, a casa do Espírito é o nosso corpo. Então, todas as vezes que formos nos relacionar de ordem material com cada um, uns com os outros, é a mesma questão. Eu bato a porta da casa do Vanderlei, ele me recebe e pode me jogar pó em cima e eu simplesmente deixo o pó, né, e não recebo aquele pó. Isso é muito importante, queridos. E, assim, pode parecer, né? Eu acho que um estudo fácil de fazer. Emmanuel falou tudo aqui pra gente. Mas eu acho que as maiores dificuldades nossas do mundo é viver essa realidade de uma vida de virtude e de não deixar o pó cair em cima, né? A coisa mais fácil que existe na nossa vida é levar pó para casa. A coisa mais fácil. Eu acho que é. Eu não sei se vocês concordam, né? Como é interessante. Tem pavio curto, né? A minha educação depende da sua. Então, a gente precisa parar e começar a perceber essa distonia entre o que o Cristo ensinou, os seus valores, os seus ensinamentos, e esse culto do Jesus exterior da posse do mundo material. Porque olha só que interessante. Não vos preocupeis com a posse do ouro. Então, ele está chamando das coisas materiais. Aí a gente vê o seguinte, venho à casa de Luiz Gonzaga toda sexta-feira, assisto a palestra, tomo água fluidificada, tomo passe e vou. Sexta-feira de novo, estou aqui, água fluidificada, estou vivenciando a posse do ouro, porque eu venho numa casa material, bebo água, tomo passe, mas as coisas do Espírito, o que é as coisas do Espírito? É todo esse conteúdo, essas reflexões que nós estamos falando de virtude, é sair daqui e vivenciar. Não precisa nem sair daqui, aqui dentro do centro mesmo. Carinho, respeito, entendimento, um espírito de amor, de carinho um pelos outros. A gente sentiu, apesar de sermos todos diferentes, é sentirmos um pelo outro um espírito de irmandade, é sair e levar para a vida. Então, às vezes não nos escapa a nossa capacidade de interpretar. Não vos preocupeis com a posse do ouro. Então ele está falando assim, não fica preocupado com as coisas materiais. E quantas religiões que nós passamos na história de nossas vidas que foram religiões sociais? Quanta religiosidade social ainda existe na gente? Que é a religiosidade de vir no centro, de ouvir palestra, de tomar passe, de ler bons livros. Mas a grande pergunta, depois que você fez todas essas questões de ordem material, o que de espiritual, o que de virtuoso você fez com todo esse conteúdo em sua vida? Então, vê que se a gente for esmiuçar e chegamos ao final, os ensinamentos do Cristo, ele provoca reflexões muito profundas que nos levam à necessidade da gente estar revendo muito profundamente o nosso comportamento mecânico do dia a dia,
continuado, de fazer sempre daquela forma de ordem material, onde as coisas materiais na nossa vida têm tanta representatividade. Tá aqui, se alguém chegar ali e sentar na cadeira que você estava sentado, você sair ele e voltar, você já fica, filha da mãe, ela sentou na minha cadeira. E a gente está tendo uma casa de amor e de caridade, mas não podia sentar na minha cadeira, né? Não é verdade? Bebeu minha água danada, não podia ser bebido. Então, está preso nas coisas do material, porque muito mais do que ele ter bebido aquela água, e se você naquele momento fica feliz porque você abriu mão da sua água, e é o que os espíritos virtuosos fizeram, eles abrem mão de si para servir o próximo, e dão um salto, e a gente não bebe minha vida, não senta na minha cadeira, não, você vai ter um grande problema. Não vos afadigueis, e aí afadigueis. Não vamos ficar nos cansando, perseguindo questões de ordem materiais, que são transitórias e passageiras. Aqui ele está dizendo que a gente não deve ter disciplina com o trabalho, amor ao trabalho, dedicação de realizar. Está dizendo para a gente não se assoberbar, porque é necessário que trabalhemos, que produzamos, é necessário que o trabalho desenvolva a inteligência, os espíritos nos falam isso, desenvolve todos esses valores, mas é preciso perceber uma coisa é realizar com equilíbrio e com sensatez, e outra coisa é só viver para aquilo. Foi uma coisa transitória e passageira. Jesus nos abençoe a todos, os nossos irmãos que nos acompanham pelo Face, também a gente está transmitindo o estudo. É sempre um prazer muito grande, né, a gente aprender junto nessas ocasiões. E agora o desafio, né? A gente vai lá para fora para tentar fazer tudo isso que a gente falou aqui belamente, né? Leu o Emmanuel, leu o Evangelho, leu Jesus, e agora vamos à nossa vida, não nos afadigar com a próxima apóstolo Zé, querido. Muito bem. Nosso querido Samuel falou. Muita precisão, né? Mas, infelizmente, né, como diz um antigo presidente Canadá, o espírito é muito sem vergonha. Né? A gente só tem catinga de branco. Vamos fazer uma prece, agradecer a Deus. E nós vamos aprendendo devagar. A gente tem uma Covid, vai desenrolar umas espada na gente, acontece outra coisa, tudo isso. Vamos chegar lá. A pessoa que está no Manuel e os Augusto, Lei, Cristina, de asas do céu. Beleza, né? Beijo. Frase tá focando muito ainda. Tá focando muito na frase. Tá mais para fadigado que... Vamos fazer a nossa prece, gente. Aproveitar esses instantes que a gente para diante dessa vida de correria, a gente para. Vamos fazer silêncio. Vamos buscar aquilo que nós possuímos. Se a situação está difícil, tenha calma. Tudo passa, como diz Maria. Nós estamos numa casa como esta e temos certeza de que companheiros aqui estão conosco. Não são simplesmente aqueles espíritos de uma estatura maior, mas a nossa mãe, o nosso pai, os nossos irmãos, são aquelas pessoas que tiveram conosco um ambiente de amor. Vamos nesse momento fazer introspecção, para que ao sair daqui, como diz Carlos Manuel, tenhamos força para vencer. Não é vencer os outros, é vencer a nós mesmos. E simplesmente diremos, como nos ensinou Celina Pinto, uma prece da Menor, que ela fala: Senhor, Deus te amou, cujo carinho é infinito deposita uma flor.
fonte esgotável de bem, não possamos fazer milagre. Nos encontramos dentro de nós, a nome de Jesus que Maria. Senhor, ajude em nossas caminhadas, em nossos trabalhos. Nós desejamos o bem, mas que o bem possa transformar na tranquilidade, no equilíbrio daquele que nos procura. E assim sendo, Senhor, possamos retornar aos nossos lares, levando a tranquilidade, o equilíbrio. Obrigado, Senhor. Fique conosco, para sempre.